Dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos mais um capítulo da Bíblia, Mateus, capítulo de número 15. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 15 de Mateus. Veremos uma mulher cananeia nos ensinando o que é a fé. Aproveite aí que você sintonizou em nosso canal, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho aí, para fazer acompanhamento, pois todos os dias temos um vídeo novo, com um capítulo novo da Bíblia. A Bíblia tem 1189 capítulos, e nós estamos vendo o capítulo de número 15 do livro de Mateus. Então, antes do capítulo 15, nós já vimos todo o Antigo Testamento. Aproveite lá que você vai ver o nosso conteúdo total. Então, clica aí para você acompanhar e inscrever-se. Nós estamos aqui, ao fundo aqui temos algumas camisetas, bonés da nossa loja Os Semeadores. Você vai encontrar nossa loja virtual, www.osemeadores.com.br, e também você vai encontrar nossa loja física no centro de Itaguatinga. Nós estamos vendo o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E nós temos visto que o propósito de Mateus foi demonstrar pela vida e pela obra de Jesus que ele é o Messias esperado e o desejado, e assim evangelizar o ser humano em suas aldeias, povoados, vilas, povos e nações. Também esse é o propósito de Mateus, inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano de redenção de Deus. Algumas verdades fundamentais que nós encontramos nesse livro. Jesus cumpriu as escrituras do Antigo Testamento. Jesus é o rei prometido, o Messias. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus inaugurou o reino de Deus. Os seguidores de Jesus devem espalhar o reino e fazer discípulos de todas as nações. Os seguidores de Jesus sofrerão, mas Jesus estará sempre com eles. Quando retornar, Jesus completará o reino de Deus. Bem distintivo no Evangelho de Mateus é o fato dele ter estruturado o ensino de Jesus em 5 principais sermões. Nós vamos ver ética, discipulado e missão, o reino do céu, a igreja e escatologia. Essa será a estruturação padronizada de acordo com os 5 livros primeiros também de Moisés. Então Mateus teve o propósito de apresentar Jesus como aquele profeta que Moisés falou em Deuteronômio 18:18, que era ainda maior do que Moisés. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores, da rede Os Semeadores, que estamos aí comprometidos com a palavra de Deus, de torná-la cada vez mais acessível e fácil para você aprender mais ainda. Então, estamos vendo o Evangelho de Mateus, você já deve ter feito a leitura prévia do capítulo, e nós estamos vendo aí a 5ª parte, que é a autoridade do reino. Começou lá no capítulo 14 e vai até o capítulo 18. E nós estamos agora em continuação no capítulo 15. Como já dissemos, os milagres de Jesus demonstraram a sua autoridade como Messias. Muitas testemunhas e muitos testemunharam a sua supremacia quando o viram fazendo grandes obras. Jesus insistiu que a vida sob o seu reinado é diferente da vida de outros, sob outros reinados. A maior preocupação dos capítulos de 14 a 18, e nós estamos no 15, é a autoridade no reino. Eles foram divididos em 2 sessões. A primeira, a narrativa, o caráter e a autoridade de Jesus, que vai do capítulo 14 até o 17. E depois estaremos vendo o sermão, o caráter e a autoridade da igreja. Então vejamos em continuação a narrativa, o caráter e a autoridade de Jesus, no capítulo de número 15. Na narrativa que vai até o capítulo 17, estaremos vendo o caráter e a autoridade de Jesus como rei, ao relembrar os milagres que ele realizou, bem como as reações daqueles que tinham contato com ele. Milagres tão fantásticos que realmente atestavam que ele era o Senhor, ele é o Senhor dos céus e da terra. O que de fato contamina o homem? Senão o que sai da sua boca. Assim começa esse capítulo. Primeiramente, os fariseus e os escribas, invejosos e de corações empedernidos, ficaram aborrecidos porque os discípulos não eram como eles, nem seguiam as suas tradições. A tradição dos anciãos do verso 2 se refere à lei oral,
que era considerada entre os fariseus como tendo o mesmo peso que a lei escrita. No século II, ela foi codificada e escrita. Ela é chamada de Mishnah. Agora faz parte do Talmud. Há todo um tratado que fala sobre os detalhes da limpeza das mãos, tal qual a quantidade de água a ser usada, quantas vezes é necessário enxaguá-las. Está cheio de detalhes. Foram então ter com Jesus para provocá-lo e ter do que acusar ele, mas não podiam com ele. Jesus ainda lhes lança em rosto que as suas tradições são tradições de homens e que por elas ainda desprezam os verdadeiros ensinos da lei, como no caso do mandamento claro de honrar pai e honrar mãe. A resposta de Jesus está seguida nos versos de número 3 e 6, onde Jesus fez uma clara distinção entre as tradições humanas e os mandamentos divinos das Escrituras. Os fariseus permitiram que suas tradições se tornassem para eles como palavra de Deus, ou talvez mais importante. Jamais devemos permitir que os nossos mais tradicionais e queridos entendimentos suplantem ou obscureçam a própria Bíblia, ou elevem os nossos costumes até o nível da lei. A interpretação que Jesus fazia deles era que o coração daquele povo não estava em Deus, nem na justiça, nem na verdade, antes na vaidade, no engano das coisas dos homens, versos 7 a 9. Isaías falou não somente sobre a exterioridade hipócrita de seus próprios dias, mas condenou todos os tipos de devoção da boca para fora. Realmente, nos conhecemos ou somos conhecidos por aquilo que produzimos ou pelo que sai da nossa boca e que está na nossa mente. Novamente, vemos a importância das palavras na vida oral e na vida moral de uma pessoa. O que uma pessoa diz é um reflexo ou o produto do que ela tem no seu interior. Vamos cuidadosamente investigar no que estamos pensando e falando, e aí veremos o quão sujo está ou não sendo o nosso coração. Depois disso, saiu ele daquele lugar e retirou-se para a região de Tiro e de Sidom, onde curou uma mulher a qual elogiou a sua fé. Mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo conforme queres. Olha essa palavra que Jesus direcionou àquela mulher e que nós devemos aprender. Mulher, grande é a tua fé. Olha o filtro de Deus em relação aos homens, é a fé. Deus não vai te escolher porque você é gordo ou magro, bonito ou feio, forte ou fraco, sábio ou não. Deus vai te escolher por causa da sua fé. Aquela mulher tinha sido humilhada e rejeitada pelo Senhor. Reparem, mas ao invés de ficar ali sofrendo e curtindo a sua dor, não, ela foi à luta e insistiu com seu Senhor. Jesus, em sua primeira resposta, tinha dito a ela que tinha sido enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Antes da ressurreição, a parede de separação, Efésios 2,14, entre judeus e gentios, ainda permanecia ali. E nesse momento, a missão de Jesus era mesmo para Israel. Como definida pelas ordenanças do Antigo Testamento. Jesus havia anteriormente respondido aos gentios que estavam no território judeu. Mas responder aos gentios em território gentil poderia ter resultado num grande desvio do seu propósito principal. Jesus respondeu ao pedido da mulher somente após clara evidência de que ela não tinha nenhuma intenção de reivindicar as misericórdias da aliança. Em vez disso, ela esperava se beneficiar da superabundância de bênçãos prometidas a Israel. Ele fez, então, um grande contraste entre a fé daquela mulher cananeia e a resposta dos fariseus. Novamente, Jesus retirou-se de onde se encontrava e se dirigiu para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e ali ele se assentou. Ainda curou vários outros enfermos que foram colocados aos seus pés e finalmente multiplica pela segunda vez pães para uma grande multidão que somente de homens registra-se ali haver 4.000 homens. Marcos 7,31 indica que esse trecho de 29 a 30 aconteceu no território de Decápolis, de modo que a multidão era provavelmente composta por gentios
ou pelo menos uma mistura de gentios e judeus. Como isso aconteceu logo depois da história da fé da mulher cananeia, pode representar uma consequência dos cestos que transbordaram de pedaços de pão. Na alimentação dos 5.000 judeus, haviam 12 cestos cheios de pedaços de pão, representando abundância para as 12 tribos. Aqui são apresentados 7 cestos cheios, talvez representando abundância para a totalidade do povo de Deus, incluindo assim os gentios. Então, na primeira multiplicação é como se fosse Jesus ali também, como se fosse o maná. Era o maná celestial que providenciado por Deus, que atendeu as 12 tribos. E aqui, nessa multiplicação com os 4.000, que sobraram 7 cestos cheios, aqui a totalidade dos povos, como representando não somente os judeus, mas todos os povos. O capítulo 15 começa dizendo: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Esse é o verso de número 1 do capítulo de número 15 do livro de Mateus. E o verso 39, encerrando esse capítulo, diz: E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Fico pensando naquela fila de doentes e enfermos colocados aos pés de Jesus, por aquela gente que vivia ali nas margens da Galileia. Imagina, aquela fila enorme, já não era para o SUS, né? Não era para o INSS, não é para o hospital, mas ali, diante de Jesus, sentado, e aquela multidão para ele curar. Será que Jesus deu um comando geral e todos ficaram curados? Ou ele foi ministrando a cada um? Jesus ali não ficou investigando os motivos, porque cada um tinha sua enfermidade. Nem se nasceram ou não com enfermidades, mas somente fazia uma coisa: ele ia curando todos. Será que havia alguns que ali não foram e que estavam doentes igualmente? Será que tem alguns ali que não foram curados? E aí? Você pode responder isso? E quanto àquela mulher cananeia e seu grande exemplo de fé, que foi elogiado pelo Senhor da fé? Temos que aprender a ser crentes, como essa mulher foi. Essa mulher, Deus deu-nos o exemplo aqui. E Jesus foi curando a todos, ele curava a todos. Então nós não tínhamos que perguntar nada, nem os motivos, nem explicações. Cada um vai dar de contas a Deus sobre a sua situação. Eu sei que a enfermidade é um tropeço na vida atual das pessoas, ela causa desconforto, ela causa dores, ela causa problemas e nós queremos uma coisa: nos livrarmos dela. Ninguém quer doença nem enfermidade, nós queremos saúde, saúde perpétua. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 16, uma geração maligna pedindo sinais para Deus. Sendo que ele estava executando tantos sinais. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para fazer acompanhamento diário. Parte escrita da narrativa, uma vez que tem muitas explicações que não dá para entrar em tantos detalhes. Jamaisdesista.com.br. Loja virtual ossemeadores.com.br. Também aqui em Taguatinga, no centro de Taguatinga, loja física. Programa de rádio Momento Missionário, radio.ossemeadores.com. Todos os dias temos uma palavra de Deus na nossa rádio. Acesse lá. Ao sábado nós temos a palavra de vida com o missionário lá da Suécia, Johnny Ramos, e a pastora Janira Ramos. A todos um bom dia, fiquem com Deus e, como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Obrigado por você estar conosco.